Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Papo Reto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as adversidades da vida, que nem sempre vão ser dias bons, no sentido de dias 100% alegres, 100% saudáveis, fisicamente falando, né? E assim, e é bom que a gente entenda que isso faz parte da vida, que isso acontece e que nós podemos continuar confiando em Deus, mesmo em meio às adversidades da vida. E eu queria começar falando sobre duas passagens bíblicas que refletem isso. A primeira, como uma história bem conhecida da maioria das pessoas, sobre Jó. Jó foi um personagem bíblico, uma pessoa que pisou nessa terra também, que viveu muitas adversidades e nenhuma delas foi castigo dado por Deus. Se vocês tiverem a curiosidade, podem ler o livro de Jó. Tá? É um livro que antecede ao livro de Salmos, é o livro anterior. E ele fala sobre a história de Jó, sobre aquilo que Jó passou, que Jó viveu. E muitas vezes tem um ditado popular aí que fala a paciência de Jó, porque Jó realmente teve que ter muita paciência para poder enfrentar tudo que ele enfrentou. E assim, Jó, depois que ele enfrentou aquilo que ele tinha que enfrentar, ele disse uma frase que está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, e ele diz assim: meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender com as adversidades é que toda adversidade, na verdade, as adversidades em si, elas costumam promover um encontro com Deus. E as pessoas, nós, seres humanos, que nós venhamos encarar as adversidades da vida, mesmo que naquele primeiro momento, a gente não entenda exatamente isso, a gente acha uma coisa ruim, mas que nós venhamos pensar um pouco que a adversidade, ela nos aproxima de Deus. A adversidade, ela nos mostra quão pequeno nós somos, né? Para que a gente consiga enxergar a grandeza de Deus. E a gente consiga ver o quão poderoso Ele é para nos livrar das adversidades, para nos mostrar realmente a nossa insignificância, a nossa pequenez, para que a gente possa entender o quão grande Ele é. Então, eu acho que o primeiro propósito da adversidade é esse, que a gente entenda quão pequeno nós somos e que nós realmente conheçamos a Deus face a face. Não só ouvir falar dele, mas conhecer a Ele de verdade. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar. E a segunda coisa está lá em Salmos 34:19, que diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esse versículo nos diz que o Senhor nos livra de todas as adversidades. Mas aí muitas pessoas podem pensar o seguinte, estava até compartilhando com a Natália agora há pouco sobre isso, que esse livrar de Deus, o justo passa sim por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Mas a gente deve pensar o que significa esse livrar. Muitas vezes alguma pessoa pode virar e falar assim: fulano que eu conheço teve uma doença, mas ele não se recuperou, ele morreu. Então quer dizer que Deus ele não cumpriu a sua palavra, ele não livrou aquela pessoa da adversidade. Aí a pessoa vai assim: não, mas aquela pessoa era uma pessoa ativa na igreja, era uma pessoa que acreditava em Deus, é uma pessoa que participava e tudo mais. E mesmo assim aquela pessoa teve uma doença e ela não se recuperou, sabe? E aí a pessoa, algum incrédulo que não acredita, pode virar e falar assim: não, essa pessoa foi injustiçada e tudo mais. Mas, gente, que a gente venha pensar o seguinte: nem sempre o livrar de Deus está na perspectiva humana. Nem sempre o livrar de Deus ele significa que a pessoa ela vai ser curada, por exemplo. A gente sim acredita que Deus é poderoso para curar,
Mas não necessariamente Deus precisa de fazer isso para livrar aquela pessoa de uma coisa que na perspectiva dele seria pior. Por exemplo, vou citar um exemplo. A pessoa que teve uma doença terminal, uma leucemia, por exemplo, essa pessoa teve essa doença e vamos supor que essa pessoa ela não se recupere. Ou ela sofre um acidente, enfim. Gente, na nossa perspectiva, o livrar de Deus seria que a pessoa fosse curada. Mas imagina se através dessa doença, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. E ela consegue, através desse encontro, ela passe a eternidade com Deus. Ela tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ela entrega a vida verdadeiramente para Ele. E ela passe a eternidade dela com Jesus. Ou seja, o livrar de Deus, nesse caso, foi ela passar a eternidade com Ele. Então, gente, a gente não vem olhar as adversidades como castigo de Deus. E às vezes a pessoa, na nossa perspectiva, Deus não livrou ela. A gente vem olhar isso com outra forma, com outros olhos. Que Deus, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos e até mesmo pensamos. E esses 2 versículos que eu gostaria de compartilhar. Eu gosto muito da citação de Paulo em Filipenses 4:13, que ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. E antes, alguns versículos, ele fala que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, passando pela adversidade ou não, sendo bem alimentado ou passando falta. Isso se estende na nossa vida por qualquer situação. Que a gente possa aprender com Paulo, na fala dele, de tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos passar por momentos ruins e sermos fortalecidos por Deus, mas também nós passamos por momentos bons e também somos fortalecidos por Deus. Porque em qualquer tempo o Senhor é o único que vai estar lá realmente, de verdade, nos fortalecendo a nossa vida. E também Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo por nós. E quando a gente tem essa palavra, quando a gente entende que Jesus ele já venceu a nossa adversidade, a nossa enfermidade, as nossas tribulações, isso nos dá o ânimo de viver, isso nos dá o ânimo de saber que nós também vamos vencer, não pela nossa força, mas porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece e porque o Senhor já venceu por nós. Então que nós venhamos confiar sempre no Senhor, nos momentos difíceis, e continuar crendo nos momentos bons também. Porque as adversidades elas vêm, mas elas também passam. E nisso nós precisamos aprender sempre a estar confiante e contente. E que você reflita sobre essa palavra, que você seja abençoado, que você continue confiando no Senhor, sendo contente no Senhor, no pouco, no muito, na tribulação ou não, e que o Senhor fortaleça a sua vida nos aspectos que você precisa ser fortalecido, se for a sua saúde, se for a sua mente, se for a sua alma, se for o seu espírito, que o Senhor fortaleça você para que você tenha bom ânimo. E lembre, porque a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Então que a gente possa refletir na palavra de Deus para termos ânimo para vencer as nossas adversidades. E é isso, galera. Muito obrigado por terem nos ouvido em mais um Papo Reto. Que Deus abençoe você e até a próxima. E não se esqueça de compartilhar com alguém se esse papo abençoou você. Beleza? Tamo junto. Valeu!